Bom, pessoal, enquanto mais pessoas vão entrando, deem aviãozinho e coraçãozinho, porque assim, de repente, até vocês conhecem pessoas que possam se beneficiar com esse conteúdo. E hoje eu vou fazer uma live, mas eu já me preparei também com um pouquinho de material, porque eu acho que às vezes visualmente fica muito mais claro, né, o que nós precisamos compreender desse funcionamento. E uma coisa bem legal é que nós estamos falando aqui de performance, né? Porque nós queremos resultados, né? Sempre que nós temos um objetivo, porque queremos algo, chegar a algo, conquistar, vivenciar e assim por diante. E também vamos falar de essência, porque não tem sentido irmos atrás de grandes objetivos se não conectam com a nossa essência, se não vem desse lugar bem profundo, dessa coerência interior. E para isso precisamos consciência. Então, eu gosto sim, eu sou bem orientada a resultados, porque eu sou muito prática, eu gosto de fazer as coisas por um motivo, mas tem que vir desse lugar interior. Caso contrário, com o tempo vocês vão ver que não é autêntico, então não se sustenta, não faz sentido, não preenche, não nos deixa muito satisfeitos por muito tempo. Temos a empolgação de ter conquistado, mas isso assim, em termos de vida, né, como posso dizer, de experiência de vida, não faz tanto sentido. Então, por isso que tem que vir de verdade, de dentro dessa essência, que requer uma expansão de consciência. E aí sim, temos os três pilares, temos a performance, temos a essência e temos a consciência. E consciência é um tema super amplo, que talvez eu vou falar em alguma outra live, porque consciência envolve tudo, né? Temos várias formas de abordar consciência. Inclusive, eu estou abordando esse assunto no programa Manhã na Band, nos sábados de manhã. Este mês é todo sobre consciência. Eu acho que é interessante, porque liga muito bem com toda esta questão de performance, essência, consciência. E, bom, para todos os que estão chegando agora, como o tema de hoje é muito relevante, tanto para quem já está numa performance que lhe satisfaz, como para quem está buscando esse bem-estar, essa plenitude, essa realização. Se vocês acham que esse assunto é interessante para alguém que vocês conheçam, encaminhem com um aviãozinho ou compartilhem, porque eu acho que é um tema que faz bem a todos, né? Eu sempre digo que é da nossa essência crescer permanentemente. Aliás, se nós não estamos crescendo, estamos ficando para trás. E esse crescimento sempre é do tamanho do nosso mindset. Então é lá que nós temos que trabalhar, é nessa consciência, nessa essência, nessa percepção de mundo. É desde esse lugar interior que nós vamos conseguir os resultados em cada um dos aspectos da vida. E por mais materiais que sejam os nossos objetivos, requerem sim de um crescimento interior super sólido, né? Esse autoconhecimento, essa percepção de como as coisas funcionam, né? Porque a performance, o resultado, qualquer seja o resultado buscado, nunca é uma questão de sorte, azar, nunca é por acaso, né? Não é para alguns, é para quem decidir transitar esse caminho. Então, este caminho já está muito estudado. Antes de ser estudado pela ciência, né, pela neurociência, psicologia e tal, já era estudado de uma forma mais empírica, talvez, pelos antigos Vedas, por exemplo, e muitas outras filosofias bem antigas que nos ensinavam toda essa questão do interior. E hoje a neurociência faz o quê? Valida tudo isso, explicando o que acontece em nosso cérebro, em nosso corpo, quando pensamos e sentimos de uma determinada forma. Então, está tudo muito bem mapeado, existe um caminho, existe o estudo de todos esses bloqueios e todas essas possibilidades, e nós temos como descobrir. Então, estamos todos ok para começar a explicação sobre esses bloqueios? Sejam bem-vindos os que chegaram agora, e
eu vou explicar um pouquinho sobre essa questão de bloqueios. Então vocês veem que eu coloquei aqui alguns desenhos que eu já vou passar a explicar. Por quê? Nós podemos ter diferentes tipos de bloqueios, né? Bloqueios, estou me referindo aqui à dificuldade para viver como nós queremos. E muitas vezes nós estamos achando que estamos vivendo como queremos, mas na verdade estamos nos acontentando com o que falaram para nós que é legal, que traz felicidade, que é seguro, que, sei lá, ser feliz pode significar ter uma casa deste tipo, um carro assim, uma família assim, um trabalho assim. E muitas vezes estamos seguindo um padrão, mas não é nosso. Então, nesses casos, o bloqueio está antes da gente tentar. O bloqueio está em a gente se permitir verificar o que nós queremos de verdade. Em outros casos, nós temos um objetivo, mas encontramos muita dificuldade em alcançar. Então, vivemos numa batalha muito grande. Isso chega a pesar, é uma rotina difícil de sacrifício, onde geralmente não conseguimos conciliar tudo o que precisamos fazer para esse objetivo com os demais aspectos da vida. Então, é muito importante a gente verificar, né, em que tipo de bloqueio nós estamos presos, né? Tem muitas vezes que nós nem sequer estamos num lugar confortável, nós estamos realmente numa batalha da qual aparentemente não temos controle. Então esse é um estágio ainda mais complexo, porque, como nós vamos ver, eu vou explicar para vocês, quando nós estamos nesse tipo de espiral, nada colabora para a gente ter um mindset diferente, já que a nossa própria química, oi César, tudo bem? Nossa, que honra ter você aqui, César, que maravilha, muito obrigada. Aí está alguém que entende sobre mindset, sobre uma atitude super para frente, super de realização, com propósito, com muita essência, com muita consciência. E se Deus quiser nós vamos fazer uma live, né, em breve. Então, existem diferentes tipos de bloqueios, né? E falando um pouco, me lembrei agora de esporte, né? Pessoalmente, eu comecei a estudar tudo isso porque eu fazia hipismo profissionalmente e eu era muito boa tecnicamente, mas eu não conseguia ganhar a prova, né? Eu fazia salto a cavalo. E então eu comecei a estudar por quê, né? E quantas vezes a gente não vê isso, né? Até muitas vezes conversando com o César, a gente conversa sobre essas coisas, né? De quantas vezes a gente vê pilotos extremamente bons tecnicamente, mas que na hora da pressão, de repente, algo não encaixa, né? Ou cometemos esses erros que não era para cometer, que não faríamos em um treino sem a pressão. Para vocês verem como todo esse funcionamento do cérebro é super, super importante. Por isso nós temos que estudar. Mas isso pode acontecer não só no esporte, né? Quando estamos buscando algo que é importante para nós. Qualquer coisa que é significativo, que nos desafia, sempre ativa determinadas partes dentro de nós que tendem a nos desestabilizar. E então é por isso que nós precisamos compreender. E para compreender, nós precisamos entender como é que funciona essa máquina maravilhosa que é o cérebro. E a mente, né, que é, digamos, a energia ou a inteligência que coloca tudo isso em movimento. Então, independente de qual seja o desafio, o bloqueio, a dificuldade, pode ser também de saúde, né? Muitas vezes nós temos uma saúde comprometida, né? Uma e outra vez, né? Tomamos decisões não tão boas a respeito, queremos emagrecer e não conseguimos. Seja qual for a dificuldade, existe um processo. Nunca é algo que vem de fora, é sempre algo que está, a raiz desse algo está dentro de nós. Então eu coloquei aqui para a gente ter um desenho de como é que funciona. Então vamos fazer de conta que esta parte, este círculo grande é a mente, dividida em mente consciente e mente subconsciente. Dá para ver bem?
Vocês conseguem ver direitinho? Enquanto isso eu vou... Ai, nem trouxe água para mim. Me deem um ok se vocês estão conseguindo ver o desenho, que eu quero explicar rapidinho. Então, mente consciente, a parte de cima. Na verdade, lembrem que nós estamos falando aqui de mente que não tem uma forma, mas a gente quer dar uma forma só para a gente lembrar, ok? Para ter uma ideia, até porque nós pensamos em imagens. Se não tem imagem, a gente não consegue ligar os pontos. Mente consciente é a parte de cima, mente subconsciente. Esta bolinha pequena é o corpo, que é de onde vem os resultados, né? Porque não adianta, gostaria muito de falar para vocês que só meditando nós íamos realizar tudo, mas nós meditamos para poder tomar ação, para poder fazer as coisas certas, mas tem que fazer, ok? A mente consciente, que é o que nós estamos usando agora, que é a mente mais analítica, né, onde é a que conecta com os 5 sentidos, é o que nos faz receber informação do entorno, processar, decidir. Por exemplo, se eu falo aqui algo que não faz sentido, vocês vão falar, não, isso não fez sentido para mim, mas para isso vocês tiveram que discernir, pensar, usar, né, a mente para ver se faz sentido para vocês ou não, né? Então, tudo isso acontece nesta parte consciente, que além de tudo, ela entende passado, presente e futuro, porque está muito ligada ao tempo linear, e entende o que é uma brincadeira, uma ironia, uma mentira de uma realidade. Então, essa é a nossa mente consciente, para falar de forma rápida. Poderíamos falar do lóbulo frontal, enfim, muitas outras coisas, mas eu acho que mais simples a gente falar qual é a função dela. Discernimento, intelecto, é como aprendemos, 5 sentidos, passado, presente e futuro, ok? E temos a mente subconsciente, e a mente subconsciente funciona de uma forma completamente diferente. A mente subconsciente não discerne, é onde estão as nossas crenças mais profundas, é onde está o que de verdade pensamos e sentimos sobre nós, sobre o que é possível, impossível, sobre a nossa autoimagem, sobre como nós nos colocamos no mundo, sobre o que nós acreditamos que merecemos, estão os nossos medos. Então é um campo muito emocional e sem discernimento. E por que isso é importante? Porque tudo o que aí está vai se manifestar no corpo, através do corpo. É por isso que a polícia estuda as microexpressões faciais, é por isso que por mais que eu fale, se eu estou muito triste, por mais que eu queira falar que eu estou bem, vocês vão me perguntar, oi Rosina, como você está? Eu vou falar, estou bem. Mas a minha expressão não diz isso. O meu corpo talvez esteja um pouco mais encolhido, tem muitas coisas que mudam dependendo do que está acontecendo dentro de nós. E, da mesma maneira, as decisões que nós tomamos, a interpretação do entorno muda completamente dependendo de como está esse campo emocional, essas crenças, até podemos chegar ao profundo que seriam os valores. Mas basta ficar nas crenças que já a coisa é bem complexa e é muito importante que nós possamos entender, porque nós... como eu digo, né, a psicologia, Harvard, todas as universidades atualmente estão reforçando muito essa questão. 95% dos nossos resultados vêm do subconsciente. É 95%. E apenas 5% da nossa percepção e decisões conscientes. E então, eu diria que vale muito a pena a gente investigar como é que chegamos, para ver o que tem aqui, porque isto aqui funciona como um software que automaticamente gera os resultados em nossa vida. Então é super importante. E sempre que nós temos um desafio muito grande, algo que não estamos conseguindo superar, é aqui que nós temos que buscar. Porque conscientemente nós já tomamos a decisão que queremos, mas certamente tem algum impedimento aqui, que como não discerne e está subconsciente, não está tão evidente para nós. Até aqui tudo bem, pessoal? Estão entendendo bem o que eu estou falando? Vocês querem me fazer alguma pergunta antes de eu passar
a explicar um pouquinho melhor essa parte do subconsciente. Eu gostaria também, enquanto vocês veem se tem alguma pergunta, se vocês acham que este conteúdo pode servir para alguém que está batalhando muito, que está numa situação ruim, de repente alguém que está desempregado ou que está passando muita dificuldade, ou alguém que quer muito crescer, mas não está encontrando como, mandem um aviãozinho, porque é um material que enriquece de qualquer forma. Não tem como isto ser indiferente para alguém, eu acho. A não ser que domine muito o tema, porque mesmo que a pessoa conheça estas coisas, vocês vão ver, a gente entende intelectualmente primeiro, mas até chegar a ser parte de nós, a gente precisa ouvir mais de uma vez. Então é interessante, se vocês acham que pode ajudar alguém, vocês compartilham agora ou depois também, não tem problema. Bom, muito bem, então como é que funciona esse subconsciente? Vamos aos exemplos. Vamos supor que eu fui criada, vamos supor, numa família que eu sempre ouvi de criança, vamos supor, imaginar que eu ouvi dinheiro é algo difícil, ter dinheiro, quem tem dinheiro é ruim, né? Quem tem dinheiro fez alguma coisa errada, ou o dinheiro faz que as pessoas sejam arrogantes. São coisas que muitos de nós ouvimos por muito tempo, né? E o que acontece? Se essa ideia foi assimilada por nós, está aqui, no subconsciente. Porque até os 7 anos de idade, nós não temos o discernimento completamente formado, não está funcionando 100%. Então, tudo que nós vivemos como experiências em nossa infância até os 7 anos, está dentro de nós como se fossem os pilares, as verdades segundo as quais nós vemos a vida. Então é por isso que muitas vezes nós vemos repetindo comentários, frases, hábitos da nossa família, né? É assim que funciona. Nós nascemos numa determinada cultura, numa determinada família, se tivéssemos nascido em outra, seríamos completamente diferentes. É claro que uma vez adultos e com o discernimento nós podemos mudar, mas até nós não nos tornarmos conscientes disso, continuamos repetindo padrões e batalhando sempre pelas mesmas coisas. Então é muito importante que, se você nota um padrão em você, algo que está difícil demais, que você não decide e faz acontecer, que está batalhando muito, é muito bom investigar o que tem aí. Eu sempre dou exemplos do dinheiro porque é algo que muitas pessoas se identificam muito rápido, né? E junto com essa questão de talvez não conseguir, né? Ou quando começamos a conseguir, acontecem empecilhos ou sensações, ou sentimos culpa, ou as coisas se atrasam, ou sei lá, começam a acontecer coisas de algo que parecia que estava crescendo super fácil, de repente começa a não funcionar tão bem. Geralmente é porque o paradigma são todas as coisas que estão aqui nesse campo emocional, eles querem a nossa segurança, querem que as coisas sejam como sempre foram, porque é o conhecido. E aí entra toda uma questão da neurociência, de que o nosso cérebro realmente ele busca a nossa segurança e supervivência e mais nada, ele não está nem aí se você está feliz ou não, ou se você quer se realizar ou não. A máquina funciona de outra maneira, só quer a sua sobrevivência. E com isso gera determinados químicos que nos impedem de criar, né? Porque o estresse é isso. O estresse é um estado no qual tem o cortisol, que é um dos hormônios principais do estresse, mas tem muitos outros, e nesse momento o nosso foco se reduz muito e fica apenas nessa questão de perigo. E esse não é um momento de criar, não é um momento de aprender, não é um momento de se alimentar. Acontecem tantas coisas, né, como consequência do estresse, e que a gente sempre linka elas com a questão saúde. Mas não é só na saúde que o estresse age, é também na nossa performance, na nossa realização. E com isso, se nós não temos as ferramentas, o caminho para poder desconstruir todo esse conjunto de crenças que ali está e construir um que sirva para que a gente possa crescer, é aí onde muitas pessoas desistem, até pessoas brilhantes
brilhantes porque têm todo o conhecimento e a inteligência, mas esse conhecimento e inteligência não está alinhado com esse conjunto de crenças, valores, significados, autoimagem e tudo mais. Então, não havendo essa coerência da conexão, as ações não são claras e, portanto, parece como se a gente não tivesse sorte, sabe? Porque afinal de contas a sorte é o quê? É esse alinhamento que nos coloca no flow, que é o estado de não resistência, né? É onde acontecem as coincidências boas, é o que os americanos e ingleses chamam de serendipitous moments, que são... Eu comprei até uma camiseta com essa frase, serendipidade, depois vocês procuram, que significa essas coincidências favoráveis que acontecem quando nós estamos em um estado de consciência de não resistência. Então, para vocês verem que nós podemos falar de forma espiritual ou completamente científica, o conceito vai para o mesmo lugar, é de dentro para fora, e nós precisamos alinhar o nosso mindset e também o que sentimos a respeito do que estamos pensando. Essa é a parte fundamental. Porque se nós queremos pensar, não, eu sou legal, eu sou bom e vou conseguir, mas de verdade, eu estou sentindo medo, insegurança, dúvida, essa conexão não funciona, o nosso cérebro não vai produzir a química correta para que a gente possa sentir que estamos nesse caminho. E com isso, a nossa percepção das coisas que acontecem no dia a dia é muito filtrada por um filtro super negativo e, portanto, as nossas decisões também. Então, nós não temos a visão criativa, estamos com o foco totalmente no negativo. E com isso, todas as nossas ações também estão para esse lado. Entre muitas outras coisas que acontecem, viu? Isto não é... Em uma live não dá para explicar todo o que isso abrange e todo o que isso afeta em nossa vida. Mas a minha intenção é que vocês possam, a partir de agora, refletir. O primeiro que nós precisamos refletir é o que nós queremos. Nós não estamos aqui para simplesmente passar por uma rotina que nos leva para lugar nenhum. Nós estamos aqui para realizar grandes coisas, para nos sentirmos felizes e orgulhosos e plenos com a nossa realização. É claro que isso tem alguns riscos. O caminho dessa realização não é linear para cima, é cheio de conseguir, cair, e assim vamos. E é nesses cair que nós aprendemos. Não existe chegar lá sem aprender, sem tropeço, sem rascunho nenhum. E então é por isso que para irmos para essa plenitude, nós vamos ter que arriscar. Mas não é um arriscar irresponsável, é um arriscar muito legal, porque nós vamos ter as ferramentas ao longo do caminho. Já o caminho da certeza nos leva para criar o mesmo de ontem. Porque como é que funciona esse caminho da certeza? Eu continuo num mindset, numa conexão neural que se baseia em memórias. E assim vai. E pode continuar assim. Só que não leva para um crescimento, que é o que nos traz esse bem-estar, essa plenitude e assim por diante. Então, uma das coisas que vocês podem fazer é... Vou fazer uma pergunta para vocês primeiro. Vocês estão gostando desse conteúdo ou estão achando muito técnico? Porque eu gosto de ir para o técnico, eu sempre vou para o técnico. Mas é por um motivo, é que eu acho que tem que ser útil. Porque falar por falar realmente não faz sentido para mim. Eu gosto de falar e de explicar e que vocês fiquem pensando, que fiquem refletindo. Nossa, eu tenho esse padrão em minha vida, eu não consigo, eu tenho dificuldade, então vamos ver. De onde vem essa dificuldade? Por que eu não estou conseguindo viver plenamente como eu quero e posso agora? Porque aí entra outra questão. Às vezes nós achamos que as coisas demoram, que as coisas vão levar tempo. Leva muito tempo se nós estamos agindo desde o estresse. Aí sim, quando nós funcionamos desde o estresse faz com que os nossos sentidos busquem as referências do tempo e queiram prever o futuro. E aí é esforço e tempo. Você até pode conseguir chegar no seu objetivo, mas é demorado.
Quando nós começamos a alinhar esse mindset, a deixar de funcionar em função das circunstâncias, né? Ficar preso, estamos na pandemia, então né, as coisas estão paradas, é um ano perdido. Nossa, não é um ano perdido, é um ano de muito aprendizado, se nós quisermos. E é um ano onde nós podemos virar a chave e fazer deste ano algo muito bom, se nós quisermos, estivermos dispostos a conhecer esse caminho. E é claro que esse desapego todo de falar, eu vivo de dentro para fora e as circunstâncias não me preocupam, requer um treinamento, requer confiança, mas é uma confiança construída com base científica. Não é, confiar, tomara que sim. Não, tomara não. Eu confio. Eu não sei como vai ser, eu não sei o caminho. Ninguém sabe o caminho a um novo estado de consciência que nos traz outros resultados. Mas podemos saber o que cabe a nós fazer. Qual é o mindset que queremos ter? Porque esse mindset que eu quero propor para vocês é um mindset assim. Você acorda se sentindo pronta para o que o dia trouxer. Você sabe onde você quer chegar, não sabe o caminho, mas você está se preparando por dentro e fazendo tudo o que aparece. Eu, assim como todo mundo, tenho meus objetivos, grandes por sinal, e acordo e faço as minhas coisas. Eu medito, eu treino, porque isso faz bem para mim. Eu gosto de treinar e eu gosto de meditar. Eu conecto com meus objetivos, então escrevo o que eu quero. Eu escrevo, César, estou feliz e agradecida agora que eu tenho minha Porsche. Eu acho que Alex está aí. Alex, se você está ouvindo, dá um oi aí, que a gente tem essa questão da Porsche em mente. Eu conecto no meu trabalho, respondo e-mails, atendo meus filhos, eu faço todas as coisas. O fazer é muito importante, mas não é o que fazer, é o como fazer. É o como que importa. Eu posso fazer todas as tarefas com um mindset super para baixo e me queixando, reclamando, ou fazendo, sem estar muito presente no que estou fazendo, ou eu posso fazer de uma forma super presente, super prazerosa. E essa questão é muito importante. Essa questão de a gente estar muito presente no que estamos fazendo, porque estamos construindo, essa intenção a todo momento é fundamental. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje, para vocês poderem começar a identificar isso? A primeira coisa, como eu falei, é verificar se vocês sabem o que vocês querem viver. Como é essa vida? Como é esse acordar de manhã e como é que vai ser? Como é que vocês querem de verdade estar vivendo? Qual é a rotina que vocês querem viver? O estilo de vida? Quais experiências? Quais realizações? Crescimentos? É muito importante termos isso muito claro e tem que ser específico. O nosso cérebro não entende. Se você fala, eu quero mais dinheiro, R$2, R$3 é mais dinheiro, mas não resolve, né? Então, específico, por quê, para quê, o que, é muito importante que isso conecte com o nosso propósito. E quando vocês têm isso claro, é importante entender como é que estão pensando a respeito disso, porque de repente a gente quer uma coisa X, mas acha difícil, acho que isso não é para mim, isso leva tempo, depende de muitas coisas. Vejam que isso são todos pensamentos que vêm de uma lógica que não é absoluta, é uma lógica subjetiva. Essa lógica vem do subconsciente, é totalmente emocional, é totalmente feita a partir de significados que vocês deram para coisas na vida. Então, a noção de muito ou pouco é completamente de cada um. E como é de cada um, nós podemos mudar esse ponto de referência. E deixar de julgar se uma coisa é muito ou pouco, se é fácil ou difícil, se é para mim ou para que tipo de pessoa. E simplesmente voltar a acreditar de uma forma mais inocente, por um lado,
porém com todos os fundamentos científicos para que nos permitem acreditar, que validam o que a gente vai fazer. E essa é a forma que eu trabalho nas mentorias. Nós vamos desapegar de muita lógica que não é nossa ou que vem contaminada de crenças que não são verdades absolutas. São coisas que nos ensinaram a acreditar e que nós podemos mudar a qualquer momento e que faz total sentido nos libertarmos disso e começar a acreditar no que de verdade é. Não no que acho, ou me parece, ou talvez, ou para algumas pessoas, ou em alguns casos. Não. O que é. E o que é são as leis naturais, a forma como o universo funciona, né? Se eu pego essa caneta e solto, vai cair. Vai cair mesmo que eu reze, vai cair mesmo que eu não queira ou queira muito, vai cair. E vai cair na velocidade que tem que cair. E vai acontecer o que as leis da física determinarem que deve acontecer. Certo? Então é muito importante que a gente comece a ter como referência as coisas que realmente são e não as coisas que a gente acha. Então quando nós começamos a desconstruir dessa forma, vamos nos dando conta que eu acho muito, mas muito por quê? Com relação a quê? Ah, isto é difícil. Difícil por quê? Com relação a quê? E se a gente começar a fazer? Porque andar de bicicleta no começo era difícil, até que com repetição nós aprendemos. E nós aprendemos como? O nosso cérebro aprende a se equilibrar sozinho. Você não tem que pensar em quanta força você coloca num lado e no outro. Você simplesmente sente e aprende. E é assim que nós queremos fazer. Nós vamos ter sim todas as ferramentas, mas nós vamos sentir, desapegar da lógica de tudo que nos falam de fora. Ah, não vai conseguir, isso não dá. Dá, sempre dá. Sempre dá. Então, nós vamos trabalhar nesta parte aqui, subconsciente. Trabalhar no subconsciente significa ir a conhecer o que de verdade pensamos das coisas e modificar. E se vocês veem hoje, se vocês pegam qualquer aspecto da vida no qual vocês estão batalhando, ou não está tão legal, ou não está tão confortável, ou vocês consideram que é um problema, e vocês veem que tipo de pensamento vocês têm a respeito, vocês vão ver que são pensamentos geralmente negativos que validam o que está acontecendo. E aí é que está. Nós vamos ter que aprender a entender que temos uma situação que de repente não gostamos, e está ok. Não tem problema, está aqui, mas vamos ter que aprender a criar o que sim gostamos. E esse criar o que gostamos significa começar a pensar de outra forma. Então, cada vez que vem um pensamento do tipo, vamos supor que eu estou trabalhando com relação a um objetivo específico, e quando estou pensando ou conectando com esse objetivo, cruza um pensamento, não vai dar. Nós vamos ter que aprender a pensar de outra forma. Vamos ter que nos tornar conscientes nesse momento de que estou pensando algo negativo a respeito do meu objetivo e vamos precisar começar a pensar de outra forma, de uma forma que neutralize esse pensamento. E existem apenas 3 maneiras da gente mudar os paradigmas. A primeira é com um impacto emocional. Mas um impacto emocional nós geralmente não geramos espontaneamente, assim, não podemos criar um impacto emocional, né? Geralmente um impacto emocional é quando acontece algo muito negativo, um trauma, né? Uma perda muito grande, e isso gera uma memória muito forte que gera emoções que mudam esta parte aqui, né? O subconsciente. E a partir daí nós começamos a ter um comportamento diferente com relação a esse fato. Mas essa é uma forma muito difícil de utilizar de forma positiva. Então, qual é a outra forma que nós podemos mudar esse conjunto de crenças e paradigmas? Através da repetição, que foi de fato como nós aprendemos a maioria das coisas, né? Todas as ideias que nós temos sobre a vida, sobre a família, sobre o dinheiro, sobre o que é certo e errado, aprendemos de tanto que nós ouvimos e vivenciamos de uma determinada maneira. Então, com repetição, nós também mudamos. É por isso que eu compartilho muitas vezes
o exercício do espelho, ou falo muitas vezes, se vocês me seguem, vocês vão ver que eu falo muitas vezes em conectar com o nosso objetivo. Eu escrevo, tem quem fala, né? E o importante é a gente conectar com isso de uma determinada forma específica, entre várias características em modo presente e assim por diante. E a terceira forma é a meditação, porque a meditação, lembrando, mente consciente, mente subconsciente, a meditação transcende tudo isso e chega no ser. E aí é uma folha em branco. Quando nós chegamos no silêncio interior, vocês estão ouvindo os cachorros? Tá uma bagunça por aqui. Quando nós chegamos no silêncio interior, as filosofias védicas nos dizem que entre um pensamento e outro está esse gap de silêncio. Nesse silêncio está as infinitas possibilidades. Por quê? Porque nesse espaço entre um pensamento e o próximo, nós podemos escolher qualquer pensamento. E como o pensamento é a origem do processo criativo de qualquer realidade, quando nós fazemos isso, estamos criando a nossa realidade. Então, é por isso que dentro da mentoria eu trabalho a performance desde a essência, através da consciência. Porque esses são os 3 pilares que importam para que a gente possa ter uma realização muito plena de resultados, sim, resultados materiais, resultados tangíveis, mas desde um lugar super profundo, super íntimo, que nos traz essa plenitude, esse equilíbrio, esse bem-estar. Eu gostaria de saber se vocês entenderam e se está claro para vocês, se fez sentido e se vocês têm alguma pergunta. E enquanto isso, se vocês querem mandar o aviãozinho para quem vocês acham que pode ser interessante, né, ouvir como é que funciona tudo isso, pode mandar e também mandar coraçãozinhos, que sempre ajuda para a gente compartilhar este conteúdo com mais pessoas, né? E então já vou resumindo aqui para fechar. E ainda dá tempo de vocês fazerem alguma pergunta se vocês querem. Basicamente, nós temos a mente consciente, que é o campo intelectual, com suas características que nos ligam o como. O Pedro está falando aqui, o como tem sido o maior desafio. Então, mas o como não cabe a nós, né? O como é algo que nós vamos ter que estar abertos a que venha o como tenha que ser, porque no como está nosso aprendizado. Então nós temos que focar no que, o que queremos e fazer as coisas para mudar o mindset, para se alinhar a esse que queremos. O como, em termos práticos, né, nós vamos fazendo o que temos capacidade de enxergar a cada momento, né? Então, de repente, um dia eu tenho um insight de que eu vou fazer uma ligação, vou conectar com tal pessoa, vou estudar tal coisa, vou fazer tal coisa. Os como, né, não estão visíveis para nós no momento, porque estamos indo para um novo nível de consciência, ok? A Rose fala, tenho uma mente muito ansiosa, como faço para gostar de meditar? Ótima pergunta. Olha, todos nós, quando vivemos numa rotina agitada, em maior ou menor medida, temos uma mente ansiosa e, principalmente, uma mente muito ativa, né, que vai de um pensamento para outro. Então, me conta um pouquinho o que te acontece quando você começa a meditar. Me diz, por exemplo, você tem vontade de sair para fazer as coisas, as tarefas? Ou você tem ansiedade e quer se mexer o corpo? Ou você pula de um pensamento para outro? São esse tipo de coisas que te impedem de meditar, te dá vontade de sair rápido da meditação, de passar 2 minutos já parece que foi uma vida? Se for mais ou menos isso, isso é completamente normal, você está no caminho certo. Não consegue se concentrar, não há necessidade de se concentrar em nada. Meditação não é se concentrar. Então, eu vou explicar um pouquinho para você.
quando nós começamos, o que é meditar? Vamos lá. Meditar é você entrar em contato com você mesmo, né? No Tibete, o símbolo de meditação significa familiarizar-se com, né? Então, a meditação é tudo que nos leva para dentro, para você se conhecer na sua essência, naquela coisa que não tem nem palavras para descrever, a sua essência mesmo, o seu ser. Isso é meditar. Existem muitas técnicas. Eu não sei se você já fez a minha meditação guiada. Se você não fez, entra no grupo VIP, que o link está na minha bio, que aí eu compartilho muitas coisas. E no meu site tem uma meditação guiada, gratuita, que você faz e você vai entender como é esse processo. É muito comum que a gente tenha todo tipo de inquietação, pensamentos, vontade de se mexer. Oi Mari, tudo bem? Vontade de se mexer, a sensação de que a meditação não está sendo útil porque temos todo esse tipo de pensamento, não conseguimos nem concentrar no que está sendo falado, o que estão nos guiando. Então tudo isso é normal. E isso acontece porque o nosso cérebro está acostumado a funcionar de uma determinada maneira, as conexões neurais são as que são no momento e está tudo certo. Esse é o nosso ponto de partida. A questão é, existem várias metodologias ou métodos de meditação, então para quem está começando, eu indico uma meditação guiada. E eu falava dessas que eu tenho no meu site, ou se vocês estão no grupo VIP, porque eu compartilho lá. E vou começar a fazer algumas meditações guiadas já às 5 da tarde, vamos evoluir para isso também. E se você consegue ficar 2, 3 minutinhos no primeiro dia, 5 minutinhos no segundo, 7 minutinhos, e assim você vai pegando o gosto, excelente. O que eu indico no começo é que você não se preocupe em analisar como está sendo a sua meditação. Não importa como está sendo. Você está sentada se dispondo a meditar. Ai, tenho vontade de ir, eu tenho que ligar para fulano de tal. Você vai fazer isso depois. Tenha essa conversa com você. Depois eu vou fazer as compras, ligar para fulano, etc e tal, mas agora eu vou me dedicar a mim, a meditar. Você faz isso. Por uns 2 meses, é totalmente natural você ter todo esse desconforto, mas um dia vai acontecer que você vai se sentir super bem. E você vai começar a apreciar esse momento com você. E a partir daí é uma caminhada para diferentes níveis de consciência. E você vai ver isso não apenas na vida. Oi Elton, tudo bem? Não na meditação, na vida. Você vai ver você vai estar muito mais observadora da sua própria vida, você vai estar de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais de bem com a vida, independente de qualquer coisa. E é claro que isso tem benefícios em nossa saúde e também na performance, nos resultados, em todos os aspectos da nossa vida. Se você se empolgar na meditação, eu sempre indico que depois das guiadas, você tem que ir para o silêncio interior. Porque é o silêncio que te proporciona essas experiências que valem muito a pena, que fazem parte da nossa evolução como seres humanos. Mas isso pode levar um tempo. Eu comecei com guiadas e olha, por muito tempo eu fazia meditações guiadas. A minha meditação guiada tem muitos benefícios, porque é uma meditação guiada que tem muito estudo científico atrás. Foi idealizada pelo HeartMath Institute e eu peguei essa metodologia e adaptei para o português e nos leva para conectar com emoções de alta vibração, né, como amor, apreço e gratidão, e aí nos faz visualizar o que a gente quer. Então você tem vários benefícios. Você já está em estado de relaxamento físico e mental, o que significa mais ondas alfa, e você está conectada com emoções de alta vibração, que é o ideal para você idealizar e mentalizar e realizar o que você quer. E depois você pode ficar em silêncio uns minutos e ver e sentir e observar os pensamentos que vêm, porque os pensamentos que vêm não vêm à toa.
São coisas que a gente tem em mente que a gente precisa resolver, fazer, né? Então, quando são tarefas, ok, você vai e faz, mas quando você se remete a emoções, a situações, são coisas que precisam atenção, precisam ser resolvidas às vezes. Então, vale muito a pena você se dedicar e ver o que está acontecendo nesse seu mundo interior. Porque como nós falávamos, esse mundo interior é esta parte aqui, que é o subconsciente. E é daqui que saem os resultados. Então, é aqui que nós queremos cuidar. E uma das melhores formas de cuidar é através da meditação. É claro que não adianta você sair da meditação e se envolver em todo tipo de pensamento negativo e pessimista e críticas e queixas e tudo mais. É por isso que dentro das mentorias eu trabalho o mental profundo, que seria aqui, e a meditação para nos levar um pouquinho mais profundo para esse silêncio que nos permite as infinitas possibilidades. Tá respondida a pergunta? Ficou claro? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar hoje por aqui, a não ser que tenha alguma outra pergunta da parte de vocês. Oi, Pam, tudo bem? E eu espero que vocês me acompanhem nas próximas, porque vamos começar a colocar bastante conteúdo nesse sentido, para trazer um pouco de luz para essas sensações de batalha, de dificuldade. Não deve ser assim. A vida não é para ser vivida. Eu sempre falo, eu não consigo concordar com esse comentário no gain, no pain. Não consigo mesmo. A vida não é assim. E a vida é para que a gente se eleve das dificuldades e encontre esse estado de não resistência. Sempre que nós estamos numa batalha muito forte na vida, é a vida nos falando, não é por aí. Então, nós precisamos fazer esse upgrade em nosso mindset, em nosso heartset, né, em nossa essência, nossa consciência, para atingir os resultados. Nós não estamos aqui falando que quando nós nos tornamos mais espirituais ou cuidamos desse mundo interior, estamos deixando de lado os resultados. Muito pelo contrário. Esse trabalho em nosso mundo interior é o que vai sustentar os resultados. E resultados muito além dos que a gente consegue imaginar apenas com a mente consciente, que está totalmente condicionada por paradigmas e crenças que aprendemos e que nunca ninguém nos disse que a gente podia mais. Então é por isso que nós precisamos ir buscar nesse interior, nos fortalecermos, encontrar essa coerência onde as coisas fazem sentido de tal maneira que nós nos tornamos realmente os donos da nossa vida. E vamos, mesmo que todo mundo fale, não vai dar, dá. Porque se meu interior diz que dá, dá. E nós vamos ter todas as ferramentas no passo a passo. Então, sermos espirituais, né, ou cuidar desse interior, ou como cada um queira chamar, é um elemento fundamental para criar um resultado que se sustente. E eu acho que isso vai muito além do que seja o nosso resultado para nós mesmos. E já se torna uma coisa que a humanidade está pedindo a gritos, né? O planeta está pedindo, que nós precisamos resultados que venham dessa consciência, que venham desse despertar que todos nós precisamos ter, sim? E que temos que entender que a fonte é infinita. O fato de que eu tenha mais coisas não tira de ninguém. Existe para todos, existe o que cada um se permita e principalmente existe o para que nós queremos e o que nós vamos fazer com tudo isso que queremos conquistar. Então, tendo tudo isso em ordem, entendendo que essa busca é legítima, que nos faz crescer, porque ninguém vai para resultados exponenciais sem crescer, sem algum tropeço, sem alguma queda, sem algum... E agora é natural e temos que estar ok com isso, faz parte. Faz parte errar, faz parte tropeçar, recomeçar, tudo isso faz parte. Mas quando estamos conectados com o propósito, tudo isso super vale a pena. E é muito difícil que algo nos faça desistir. Então, é isso com que faz que a gente acorde todo dia com a maior empolgação, com a maior vontade de viver esse novo capítulo, como é que vai ser? E a graça é que a gente não sabe como vai ser.
porque lembrem que estamos indo para outro nível de consciência. Cada faixa de resultados, né? Ou seja, de experiência de vida que nós vamos tendo, é um nível de consciência diferente. E para subir de nível, a gente está indo para um plano desconhecido. E o que nos impede de ir para esse lugar desconhecido são estes paradigmas que querem ter a certeza do caminho, de passo a passo, e se apegam a tudo que já aprendemos. Então é por isso que nós precisamos desse autoconhecimento, precisamos entender como é que funciona o cérebro. É muito importante entender como funciona o cérebro, em termos de conexões neurais, por mais que seja um tema que nem todo mundo gosta, eu amo, mas nem todo mundo gosta de saber exatamente. Então, quando conecta assim, que química produz e como é que isso se sente e etc e tal, mas a gente precisa saber, porque é assim que nós vamos ver, estou me sentindo desanimado, triste, eu estou me sentindo estressado, eu já sei tudo que isso desencadeia, então é importante. Então é isso, pessoal. Se vocês não têm mais perguntas, eu vou encerrando por aqui. E lembrem que vocês podem entrar no grupo VIP que está na minha bio. Vocês podem participar das lives nas terças às 5h45 da manhã e nas quartas às 19h45. E eu vou estar sempre trazendo esses conteúdos que têm a ver com performance, essência e consciência. Porque esse é o nosso movimento. E cada vez vou estar trazendo mais coisas para vocês, ok? Então, muito obrigada pelo tempo de vocês. E se vocês gostaram, compartilhem a live com pessoas que vocês acham que, de repente, gostariam de ouvir toda esta questão bem técnica, né? De como acontece o sucesso e como é que nós crescemos e desbloqueamos o que pode estar acontecendo por aí. Tá bom? Muito obrigada. E nos vemos nas próximas lives.